Seja bem-vindo ao CartaCast. No episódio de hoje, faremos a leitura da Carta de Gestão de Multimercados de junho de 2020 da SPX Capital. O guarda-chuva e a gestão de ativos. Caros investidores, quando menino, nos dias de muito sol e nenhuma nuvem no céu, meu pai me aconselhava antes de eu sair de casa: meu filho, não se esqueça de comprar um guarda-chuva. Eu achava aquilo estranho e levava na brincadeira, até porque eu era uma criança e não usava guarda-chuva, usava capa de chuva. Um dia, fiquei curioso e perguntei por que ele sempre dizia para eu comprar um guarda-chuva em dias de sol. Ele me respondeu: filho, porque quando chove, o preço sobe, e mesmo se você quiser comprar um, pode não conseguir, porque a procura por guarda-chuva aumenta quando começa a chover. Tomei isso como lição. Quando não há compradores e o preço está bom, tal oportunidade deve ser examinada com muita atenção. Vivemos em um momento em que o mundo foi inundado por uma política monetária e uma política fiscal muito expansionistas em praticamente todos os países do globo. Essa expansão monetária e fiscal levou a valorizações muito expressivas do preço dos ativos financeiros, a despeito das contínuas preocupações com a Covid-19 e seu impacto econômico. O consenso generalizado é de que sairemos dessa pandemia em breve e que os estímulos financeiros e outros que ainda estão por vir sustentarão uma elevação ainda maior dos ativos financeiros. É difícil discordar da visão de que estímulos financeiros ainda ficarão no sistema por um bom tempo e que provavelmente veremos bolhas de ativos sendo formadas. Mas será que devemos comprar essa narrativa? Será mesmo que os bancos centrais e os tesouros nacionais tudo podem e conseguirão manter suas economias se recuperando e até acelerando o nível do crescimento do PIB? E o endividamento que foi causado para estimular as economias? O que acontecerá quando as medidas de auxílio emergencial se esgotarem? Será possível vermos uma volta da inflação, mesmo com o desemprego em níveis altos? O que temos assistido desde a grande crise financeira de 2008 é um sistema frágil, que de tempos em tempos precisa do socorro dos bancos centrais e dos tesouros nacionais, principalmente nos países desenvolvidos. Os bancos centrais do Japão, zona do euro e Estados Unidos já estão em seus balanços com mais de 50% do PIB em títulos. Estes montantes levantam outra dúvida: qual o nível máximo em seus balanços que os bancos centrais podem carregar de títulos do Tesouro Nacional e de títulos privados? Por falta de oportunidade melhor, os investidores e poupadores preferem alocar seus investimentos em ativos que ainda podem dar algum retorno, embora que ofereçam risco maior. Tenho muitas dúvidas se esse nível de estímulo e de alto endividamento global é sustentável no médio prazo. Quando os preços dos ativos superarem em muito o valor do fundamento e os investidores começarem a achar caro esse valor e se desfizerem de suas alocações, acredito que a porta de saída será estreita para todos partirem ao mesmo tempo. Por outro lado, sair para onde? Para a renda fixa de retorno zero ou negativo? O atual equilíbrio dos mercados me parece extremamente instável. Vejo riscos no cenário macroeconômico, geopolítico e na própria pandemia, embora haja razão e motivos para os preços dos ativos financeiros continuarem a subir. Acredito que seja a hora de pensar em comprar guarda-chuva em dias de sol. Seguem nossas alocações. Juros. Esperamos que as políticas monetária e fiscal continuem provendo suporte para a economia global. Buscamos alocações em países nos quais enxergamos espaço para acomodação adicional ou onde acreditamos que distorções nos preços tenham sido criadas. No Brasil, a situação política dá sinais de melhora. Essa melhora na política, somada à ampla liquidez, às medidas de auxílio emergencial que têm sustentado a renda do trabalhador e aos juros baixos, tem permitido uma melhora nas projeções para o PIB de 2020 por parte dos analistas, inclusive nós. Com isso, o Banco Central do Brasil tem tido um discurso mais conservador, indicando que há apenas um espaço pequeno remanescente para a continuidade do ciclo de afrouxamento monetário. Acreditamos que o Banco Central cortará em 25 pontos base os juros e encerrará o ciclo de quedas. Continuamos sem posições relevantes direcionais, mas estamos atuando na parte intermediária da curva de inflação implícita e de inclinação dos juros nominais. Moedas.
Retomamos posições vendidas em moedas de países emergentes. Ações. No mercado internacional, estamos com direcional levemente comprado, porém com maior exposição relativa. Continuamos a privilegiar ativos menos sensíveis à atividade corrente e com maior impacto positivo da queda do custo de capital. Em grande parte, esses ativos também são os grandes vencedores da aceleração do processo de adoção das grandes mudanças tecnológicas. No lado vendido, continuamos a privilegiar ativos frágeis com tendências estruturais negativas. Em relação à Bolsa Brasileira, estamos com pequenas posições vendidas contra bolsas emergentes asiáticas, que consideramos serem menos afetadas, no curto prazo, por uma piora na atividade econômica e por questões relacionadas ao vírus, além de apresentarem um valuation mais atrativo. Commodities. Encerramos as posições vendidas em metais industriais e grãos, e seguimos comprados em metais preciosos. Crédito. Nos mercados desenvolvidos, seguimos com posição comprada em títulos de empresas investment grade. No mercado de crédito da América Latina, seguimos com posições compradas em setores específicos, que consideramos defensivos, mas fomos também oportunisticamente rotacionando para alguns nomes, que acabaram sendo mais punidos recentemente e que podem se beneficiar nessa retomada que estamos vendo dos mercados como um todo. Ainda continuamos reduzindo com parcimônia nossos hedges, para aproveitarmos esse ambiente mais benigno para ativos de risco, com liquidez ampla e potencial de retorno atrativo em diversos nomes. Atribuição de performance. No mês de junho, o SPX Nimitz rendeu 1,24%, ante ao CDI de 0,22% no mesmo período. Isso é tudo, pessoal. Obrigado por escutar essa edição do CartaCast. Lembrando que o link para acessar o arquivo em PDF dessa carta está na descrição. Se você curtiu esse conteúdo, deixe seu like e nos siga nas redes sociais. Até a próxima!